Olá, ouvinte e espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, meio-dia em ponto, seja bem-vindo. Eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, Instagram e Facebook, também no nosso canal no YouTube. Aí no YouTube, clique no sininho para receber as notificações de todas as nossas transmissões. Ouça os nossos podcasts disponíveis no blog gentequefala.com.br e, a partir de agora, interaja com a gente no WhatsApp 973350038, de novo, 973350038, e também pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Iniciando mais uma semana por aqui, vamos formar a nossa bancada a partir de agora. Os convidados de hoje dessa edição do Programa Gente que Fala: o coronel Marcelo Vieira Salles, coronel Salles, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Coronel Salles, seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Tudo bem por aí? Muito obrigado, uma alegria poder estar aqui novamente na Rádio Trianon. Uma honra muito grande. Muito obrigado pela presença. Também conosco, formando o nosso time aqui para as análises e os debates dos assuntos do Gente que Fala de hoje, o advogado doutor Alberto Luiz Rolo, especialista em Direito Eleitoral e Partidário. Doutor Alberto Rolo, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Eu que agradeço mais uma vez o convite, é sempre bom participar. Muito obrigado. Também com a gente o advogado, jornalista Antônio Fernando Pinheiro Pedro, editor da revista Ambiente Legal. Pinheiro Pedro, mais uma vez, bem-vindo. Esteja à vontade aqui com a gente mais uma vez. Tudo bem? Obrigado, Mauro. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. E, aliás, rever também o grande coronel Salles, que eu conheço desde tenente, viu? Crescemos juntos. É verdade. Muito bom. Então, temos aqui longas amizades e justamente neste dia 20 de julho, o dia do amigo, né, veio tudo a calhar, velhos amigos se encontrando aqui nas nossas transmissões do programa Gente que Fala. Muito bom tê-los aqui. Vamos ao nosso primeiro tema. Antes disso, só relembrar os nossos ouvintes, a nossa audiência nas redes sociais, todas as edições desta semana do programa Gente que Fala, dedicadas à memória do jornalista José Paulo de Andrade, que morreu agora na última sexta-feira, aos 78 anos de idade, vítima da Covid-19. Vamos lá ao nosso primeiro tema de hoje. Imagens que viralizaram neste fim de semana mostraram o desembargador Eduardo Almeida Prado Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, humilhando um guarda municipal de Santos após ser multado por andar sem máscara na orla da cidade. Ele chamou o agente de analfabeto, rasgou a multa e tentou a clássica carteirada ao telefonar para o secretário de Segurança Pública da cidade. Além da multa por não usar máscara, a Prefeitura de Santos publicou uma nota recriminando o ato de abuso de poder e emitiu ontem uma nova multa ao magistrado no valor de R$ 150 por jogar lixo no chão. Coronel Salles, eu começo com o senhor. Parece que as pessoas andam perdendo um pouco o bom senso, né? Mesmo sabendo que estão sendo gravadas, hoje em dia com celulares, câmeras por todos os lados, porque é recorrente. Temos esse caso de ontem, do desembargador, temos aquele caso do Rio de Janeiro, né, com o fiscal da Vigilância Sanitária também chamado de cidadão lá pelo casal, enfim. O que está acontecendo? Eu sempre digo, nesses 35 anos que fiquei na polícia, e ao final, com a bênção de comandar essa instituição, que está presente em todos os municípios, nos 645 municípios do estado de São Paulo, tudo que existe, Mauro, e os nossos, doutor Alberto Rolo, doutor Pinheiro Pedro, todos os amigos da Rádio Trianon, toda essa estrutura pública, eu falo da Polícia Militar que comandei, a viatura, os rádios, os coletes, as armas, os quartéis, os policiais, todas têm uma finalidade: prestação de serviço público. Tudo isso tem um objetivo, para que a gente consiga atender da melhor forma a coletividade. E tem a própria Carta Magna, a nossa Constituição, os nossos doutos amigos, doutor Pinheiro e doutor Alberto Rolo, podem falar com muito mais propriedade, que todo o poder emana do povo e em nome dele deve ser exercido. Então, quando vemos posturas como essa
que você, Mauro, citou do Rio de Janeiro, quando vemos um servidor público do Tribunal de Justiça lá em Santos, nós lamentamos porque quando as pessoas se distanciam da finalidade da sua função para se sobrepor a outro funcionário público que está ali trabalhando de maneira modesta, cumprindo o seu papel e zelando pela saúde das pessoas, inclusive. Essa pandemia trouxe um quadro muito difícil nós estamos vendo pessoas explodindo, discussões, problemas de violência contra a mulher, violência doméstica. Então, não foi bom e também precisamos deixar claro. Ouvi ontem uma nota do desembargador Geraldo Pinheiro Franco, presidente do TJ, do CNJ, que não retrata a postura aquela ação. Não conheço o desembargador, não conheço, mas aquela ação específica não retrata o papel brilhante da magistratura paulista, o maior tribunal do mundo, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, que faz o seu papel como exemplar de distribuir justiça no país. É lamentável e me solidarizo com o guarda municipal Hilário, que cumpriu o seu papel de maneira rigorosa e foi muito sereno. Eu quero cumprimentar todo o corpo de guardas municipais da cidade de Santos. Doutor Alberto Rolo, na esteira do que destacou agora o comandante Salles, o coronel Salles, sobre o papel da magistratura paulista, o que representa isso vindo de um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador que é o juiz de segunda instância, né? E a gente vê um exemplo um mau exemplo, né? Vindo de uma pessoa graduada, todo mundo deveria dar o exemplo, né? E especialmente os mais graduados. E o mau exemplo vem de um desembargador, ou seja, de um juiz de segunda instância. Exatamente, como disse o coronel Salles, né? É um péssimo exemplo. A magistratura de São Paulo não pode ser representada por esse tipo de comportamento e não é. O coronel falou que tem a prática de vida de 35 anos na polícia. Eu tenho uma prática de vida profissional, além de ser advogado. Eu dou aula no Mackenzie há mais de 20 anos. E lá no Mackenzie eu tenho vários colegas, enquanto professores, que também são desembargadores. E eu não imagino, não passa pela minha cabeça algum comportamento parecido que algum deles, que também são desembargadores, que alguns deles que são desembargadores pudesse ter. Mas, então, foi um episódio lamentável, mas a gente tem que destacar algumas coisas positivas. Por exemplo, o comportamento dos guardas civis lá de Santos. Quer dizer, tiveram um comportamento absolutamente profissional, cumpriram as regras, ainda que tivessem sido ameaçados, né, de ligação ou de interferência do chefe imediato deles, né, que é o secretário de Segurança lá de Santos. Eles se mantiveram firmes na posição, não estavam fazendo nada de errado, a lei tem que ser cumprida e a lei é para todo mundo, né? E esse exemplo ficou ruim. Eu já sei de repercussões aí ao longo do dia de colegas dele em sentido absolutamente contrário. Quer dizer, nós não somos isso, o Tribunal de Justiça não é isso, um ou outro é lógico. Da mesma maneira que existem advogados que não se comportam adequadamente, haverá um ou outro desembargador que também não terá um comportamento adequado. Agora, a questão é, que tipo de punição? Eu vi muito nas redes sociais essa cobrança, né? Quais são as punições possíveis? Então, a gente tem que lembrar, primeiro, eventual crime de abuso de autoridade, isso vai ser apurado lá no STJ, porque tem foro privilegiado, o próprio CNJ, né, o corregedor já avocou essa apuração no âmbito do CNJ lá para Brasília. Agora, no âmbito da lei da magistratura, e eu dou aula disso, por isso eu fico à vontade para falar, a lei é de 79, Mauro, a lei é anterior à Constituição. Então, há dispositivos que foram recepcionados, portanto, estão vigentes, mas há dispositivos que não, que a Constituição supera. Então, essa lei que é de 79, eu falo isso para meus alunos, eles não tinham nascido ainda, ela é muito branda para a punição de comportamentos inadequados. Um dos pontos que repercutiu
nesses dias, né, foi, né, de sábado, domingo para cá, foi que o juiz, o magistrado deve ter um comportamento, uma conduta ilibada, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Ele diz, eu estou caminhando na praia sozinho, não posso contaminar ninguém, mas a lei diz claramente, na esfera pública e na esfera privada tem que ter um comportamento adequado que ele não teve, que é cumprir as regras. Só que punição, eu acho que a punição da lei da magistratura acaba sendo branda. Isso não pode servir para a sociedade, para a população, que está cobrando nas redes sociais uma punição exemplar, não pode servir para desacreditar a magistratura. Não. Ele não representa o comportamento dos membros do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pedro, o doutor Rolo destacou aqui, salientou o bom exemplo dos próprios guardas municipais lá de Santos, nesse episódio, o exemplo positivo, e o outro exemplo positivo a gente vai ter que ver também em relação à própria punição. O desembargador pode ser enquadrado no crime de abuso de autoridade, vai também ter que responder perante o Código de Ética da própria magistratura, ou seja, o bom exemplo vai ter que surgir da punição, senão a gente vai ter aqui aquela sensação de que a lei vale para uns e não vale para outros. Eu acho que, no caso, e concordo com o posicionamento do Rolo, do Salles, mas eu acho que o caso dele é de desacato, né? Aquilo que ele disse, de que o fiscal ali, o guarda municipal, não é autoridade, eu não sei qual é a noção que o desembargador tem de autoridade, né? Ele está exercendo a autoridade municipal naquele momento, né? Portanto, o que o desembargador fez foi desacatar a autoridade. Ele cometeu um desacato, né? Ele não abusou ali, porque, na verdade, ele não estava exercendo autoridade nenhuma ali. Ali ele era um cidadão, né? Que foi interpelado corretamente pelo fiscal, por quem exerce o poder de polícia dentro do município, que é o guarda municipal, que lavou uma multa. E ele simplesmente rasgou a multa na frente das câmeras, né? Rasgou, desacatou o indivíduo, né? Então, dali, eu acho que cabe não só o desacato, como cabe a ação injuriosa, né? O desrespeito, né? Direto, né? Então, eu não vejo isso só como uma questão abusiva. Agora, é um problema da cultura do você sabe com quem está falando, né? Que é o horrível e que nos atinge a todos diariamente no Brasil e que, na verdade, merece um tratamento de reeducação do funcionalismo público como um todo, de alto a baixo, né? Isso está e muitas das carteiradas nas esquinas do Brasil a gente nem fica sabendo, porque não são flagradas, né, por câmeras de celulares, não é, Pedro? Não, o pior é o seguinte, eu tenho para mim o seguinte, função pública, civil ou militar, é encargo, não é benefício, não é benesse, é encargo, né? E ele se exerce principalmente pelo exemplo. O que se espera de quem exerce a função pública é o exemplo, né? Então, um desembargador de um tribunal de justiça, que é o maior do mundo, diga-se de passagem, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Rasgar um auto de multa e desacatar uma autoridade, né? Fazendo uso do seu posicionamento funcional, né? Ainda por cima tentar agir buscando a advocacia administrativa do superior do guarda. Ele deu um péssimo exemplo. O que ele passou para a população brasileira, porque todo mundo assistiu, né? Foi um exemplo horroroso. Foi uma sinalização que não pode ser dada em hipótese alguma por qualquer funcionário público, né? O que seria se alguém... conhece bem isso daí, porque na nossa vida de advogado na área militar, que eu tive de muitos anos, quantas vezes, Salles, nós já nos tivemos que ser acionados para agir na defesa de policiais que tiveram situações similares, né? Constrangedoras. Certo? O que seria se alguém rasgasse na frente do desembargador uma decisão tomada por ele, né? Pois é, seria preso imediatamente. É a mesma coisa. Mesma coisa. Na verdade, poderia ter se dado ordem de prisão naquele momento, viu? E aí, obviamente, se chamaria o corregedor do Tribunal de Justiça, né, para acompanhar.
Vamos lá, seguindo com mais um tema para a nossa análise e o nosso debate aqui no programa Gente que Fala. Você está com a gente na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, também no nosso canal no YouTube. Aí no YouTube, clique no sininho para receber as notificações das nossas transmissões. Interaja com a gente pelo WhatsApp 973350038 e marcando a hashtag Programa Gente que Fala nas redes sociais. Olha, pessoal, os índices de criminalidade vêm caindo ano após ano no estado de São Paulo e a pandemia derrubou ainda mais esses índices, tanto nos casos de roubos e furtos, quanto no de assassinatos. Porém, cresceu nos últimos meses o número de vítimas por ações policiais, assim como o número de relatos de violência policial, a ponto de o governador João Dória anunciar um possível retreinamento de toda a tropa, hoje formada por mais de 85 mil ou 86 mil policiais. Coronel Salles, um possível retreinamento, não. Já é um retreinamento anunciado pelo governador Dória, e que ele fala que isso deve começar pelos oficiais, deve começar pelo comando, pela cúpula. Qual que é a sua avaliação a respeito disso, em relação a desvios de condutas que acontecem em relação à parte mínima da tropa? O desafio das polícias de São Paulo, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, sociedade civil organizada com seus vários programas, consegue Vizinhança Solidária, é continuar firme num trabalho colaborativo para continuar nessa queda dos indicadores criminais, os melhores da história. O Estado de São Paulo hoje possui indicadores melhores que Los Angeles, que Chicago. Estive em outubro agora em Chicago para falar sobre esse case da queda de homicídios. Melhor que Chicago, melhor que Las Vegas, melhor que Houston. E, às vezes, as pessoas não têm noção. Fruto de um trabalho hercúleo das polícias. Em especial, e falo porque sou policial militar da reserva, dos nossos patrulheiros da Polícia Militar. Agora, nós temos que deixar claro que todos os casos de abuso são apurados com uma lupa. Inquéritos policiais militares na Polícia Militar, inquérito policial na Polícia Civil, temos o controle externo de Polícia Judiciária do Ministério Público, que é o fiscal da lei, temos ouvidoria forte, corregedoria forte. Há pouco o doutor Pinheiro Pedro falou da nossa Justiça Militar Estadual, que é implacável com os desvios de conduta. O que não pode, a exemplo do que houve com o servidor, o desembargador do Tribunal de Justiça, é nós generalizarmos. A Polícia Militar, ela tem um norte, o cumprimento da lei e atender a população. Desvios de conduta devem ser apurados todas as vezes que policiais militares se desviarem da lei, que é o nosso maior norte, desviarem-se dos procedimentos operacionais padrão, afastarem-se, eles estão desviando da sua função pública. Devem ser responsabilizados. Mas temos que contextualizar também. Uma coisa, Mauro, que poucos falam, falamos no último bate-papo que tivemos com você. A polícia, e não é justificativa, mas a Polícia Militar atende, por dia, no estado de São Paulo, 80 mil chamadas telefônicas do Copom. Nós somos o maior centro de emergência do mundo, maior que Nova York, maior que Los Angeles, maior que São Francisco. Isso não evite que tenha que se observar a lei. Porém, o que me preocupa, por vezes, são retalhos de ocorrência, a parte final da ocorrência serem colocadas e de maneira a generalizar a instituição policial militar. A Polícia Militar não tem compromisso com erro, os policiais militares trabalham fazendo parto, socorrendo. Agora, você tem um aumento, como você falou no início da sua colocação, um aumento da letalidade policial. Nós estamos, vou te dar um exemplo, nós temos vários programas na PM. Programa de Força Tática,
programa de ronda escolar. A ronda escolar, os nossos policiais estão atuando no policiamento, não estão na ronda escolar. Então, você tem a polícia chegando mais rapidamente nas ocorrências. E o infrator da lei, o bandido, o marginal, ele não quer ser preso. Ele reage a tiros, ele pula muro, ele agride. Então, nós temos que contextualizar. Em condições normais de temperatura e pressão, quando nós falávamos lá, quando estávamos estudando para o vestibular, é uma coisa. Agora, nessa época de pandemia, em que o tempo de resposta é mais rápido, o marginal não quer ser preso. Ele atira na polícia, ele vai para cima do policial. E a polícia tem que responder na medida da agressão e sempre dentro das 4 excludentes de ilicitude e com destaque especial na legítima defesa. Pedro, retreinamento da tropa, você concorda? Eu acho que o Coronel Salles colocou é correto. Na verdade, a tropa da Polícia Militar do Estado de São Paulo é retreinada todos os dias, né? Então, começa por aí. Todos os dias, né? Logo que se chega pela manhã, já tem a instrução. Toda a instrução já é uma nova orientação a partir de fatos tratados no dia anterior. Me corrija, Coronel, mas é exatamente isso que acontece. Exatamente isso. Né? Então, é complicado. A sinalização, mais uma vez, qual é a sinalização da autoridade quando estabelece isso? Né? Ela acaba aceitando, né, como se fosse generalizado, né, determinados atos isolados, né, que ocorrem na tropa e que podem ser corrigidos normalmente pelas vias administrativas e disciplinares. Né? Então, é muito ruim essa sinalização. E essa sinalização é contínua, em especial porque, e aí eu vou deixar bem claro, né, os governos do PSDB, sejam eles bons ou maus, eu não vou discutir, mas há uma cultura nesses governos, tanto do PSDB quanto do PT, de, a priori, questionar a ação da autoridade policial, porque parece que há uma incompreensão cultural do que seja política de segurança pública. Esse é o grande problema. Né? Então, os protocolos são revistos sempre. Há algumas questões que nós precisamos observar. Por exemplo, de uns tempos para cá, talvez por uma ação trumpista, né, tanto a polícia nos Estados Unidos quanto agora a polícia militar no Brasil começou a utilizar a história do joelho e do pé no pescoço do imobilizado, que não é um ato normal, é algo que precisa ser rediscutido, porque não é uma forma de imobilização que é utilizada usualmente na polícia brasileira e nem na norte-americana. Né? Se o senhor me permitir uma observação, Mauro e doutor Pinheiro, a abordagem policial, a imobilização policial não é bonita, é uma cena muito ruim, é desconfortável para todos. Quando o abordado não segue os protocolos ou não segue a ordem legal do policial numa revista policial ou resiste à prisão, não é bonito de ver. Não é em lugar nenhum do mundo. É lógico que deve ser utilizado a força legal, a medida certa. Mas não é nada confortável para ninguém, nem para o policial. Não, além do que, tem o fator físico, né? Uma coisa é ser imobilizado pelo Coronel Salles, que tem quase 2 metros de altura, né? A outra é você pegar hoje uma policial feminina com 1,60 m e fazer a imobilização, né? Quer dizer, é muito complicado às vezes. Tem que ser utilizado caso a caso. E no mundo de hoje, em que nós temos hoje essa facilidade de filmagem por celular, né? As interpretações elas vêm por meio dos vieses, né? Nós estamos no mundo do viés, né? Na área de comunicação, como a gente fala. Então, é complicado. O viés sempre é um ponto de vista, né, parcial, né? E acaba sendo transmitido e viralizado. Isso é um problema. Doutor Alberto Rolo, que seria uma boa forma de combate à criminalidade por parte da tropa da Polícia Militar? Olha, esse retreinamento eu acho realmente complicado, porque todo dia, como falou o Antônio Fernando, todo dia a polícia é orientada, todo dia tem fatos novos, então isso acaba acontecendo na prática. Então, me parece que foi mais uma frase política aí, né? Agora,
a gente tem que reconhecer o importantíssimo trabalho e melhoria desses índices da Polícia Militar como um todo, enfrentando dificuldades. E aí eu vou falar quais são as dificuldades. Eu, que não sou membro da Polícia Militar, nunca fui, mas convivo com gente, inclusive, do Tribunal de Justiça Militar, que estudou comigo lá no Mackenzie, né? Já foi presidente, inclusive. O problema de salários, eu me lembro de governantes dizendo que a Polícia Militar do Estado de São Paulo era a segunda ou a terceira, ou era a primeira mais bem remunerada no Brasil, e a gente sabe que isso não é verdade, e se for verdade, em valores que não são compatíveis com a periculosidade daquilo que enfrentam todos os dias e daquilo que o cidadão exige todo dia. Então, o problema de salários é um problema sério. Outra questão, armamento. Eu ouvi algumas vezes na imprensa, mas acho que isso precisa ser repercutido. Há algum tempo existe aí uma crítica em relação a armamento e falha de armamento, não é? Eu sei que existe uma competição da indústria nacional com a indústria estrangeira, mas a gente sabe que houve aí várias falhas de armamento, então precisa saber até que ponto a polícia está usando armamento seguro, né? Seguro para o próprio policial e seguro para a população. Então, apesar de tudo isso, a polícia conquistou esses índices, como diz o Coronel Salles, e está melhorando cada dia mais, apesar de tudo isso. Agora, lógico, tem que ter investimento, eu toquei em um assunto, que é a questão da remuneração, tem que ter investimento em equipamentos, polícia científica, polícia técnica, então isso tudo vai melhorar o resultado, a qualidade do serviço que a PM vai prestar para a população, e a PM tem que ser reconhecida cada vez mais como o órgão, a entidade que está ao lado da população contra a criminalidade. Ninguém que sai para o crime, como disse o coronel, não quer ser preso, então vai reagir, a polícia tem que estar preparada para isso, e se houver essa reação, a sociedade tem que entender que foi na medida necessária. E agora, só para terminar meu raciocínio, Mauro, eu vou destacar um ponto que me chamou a atenção nesses últimos dias, essas últimas semanas, que foi uma abordagem num bairro da periferia, onde o PM teria, né, usado a bota lá para conter a pessoa, e aí imediatamente vem na nossa memória o problema lá dos Estados Unidos, só que no dia seguinte dessas imagens, e são as mesmas imagens que servem para a gente condenar a atitude do desembargador, essas mesmas imagens do celular e qualquer imagem que a gente possa ter, no dia seguinte eu vi uma imagem que me surpreendeu, que foi a mesma mulher que estava lá com o pé, né, do PM no pescoço dela, pegou uma vassoura e bateu no PM, e estava atingindo o PM, e isso só veio no dia seguinte. E aí eu fiquei pensando, então, aquele uso de força foi uso de força necessária para conter uma mulher que alguns minutos antes ou segundos antes estava agredindo o policial de uma forma vergonhosa, com uma vassoura. Eu fico pensando se o policial reage de uma maneira um pouco mais agressiva, por exemplo, eles estavam portando arma, por exemplo, disparando a arma, depois a sociedade ia cair matando de novo no policial, dizendo, tá vendo por que isso? Porque segundos antes ele tinha levado um monte de vassourada no lombo, e isso não está certo, e a sociedade precisa aprender a defender o PM quando o PM agir corretamente. Eu estou falando apenas desse episódio que me parece que foi o mais recente, Mauro. São erros de lado a lado, e um erro não justifica o outro, não é isso? Ô, Mauro, só uma questão importante aí, que é o que precisa ficar muito claro para a sociedade como um todo. O uniforme do policial é intocável. Quando o indivíduo verga o uniforme, ele está exercendo a autoridade do Estado. E mais do que isso, o que define o Estado, que é o monopólio do uso da violência nos termos legais. Então, isso é uma coisa muito séria e que é muito pouco divulgado para a população. Não se toca num policial. Não se toca num policial. Né? Nos Estados Unidos da América, se você, ao argumentar com a autoridade, com o policial, você toca nele, você pode ser preso. Né? E aqui nós estamos vendo esse tipo de coisa, como relatado pelo Rolo aí, o indivíduo dá vassourada e quando o policial reage, o bruto é ele. Não é possível. Né? O doutor Pinheiro, o senhor falou uma coisa interessante, não só contra o policial, qualquer agente público, o funcionário do Correio, todo. Então, precisa contextualizar. Se nós estamos aqui tomando uma água gelada, a 22 graus de temperatura, vendo em slow motion, voltando a fita, tal, tranquilo. Agora,
no calor da ocorrência, onde você é demandado pelo telefone 190, a ir lá numa situação de... não justifica a violência como foi retratada. Agora, temos que contextualizar. O doutor Alberto Rolo falou do armamento. Doutor Rolo, só uma última informação. Começaram a ser distribuídas as novas pistolas que foram adquiridas numa licitação internacional, que a Polícia Militar comprou 50 mil armas. Uma arma que, no mercado, custa R$ 9.000, nós conseguimos comprar por R$ 896,22. Então, uma licitação internacional, a empresa que ganhou foi a austríaca Glock, uma das melhores armas do mundo. Então, licitação internacional, melhor produto, no menor preço, esse foi o objetivo da instituição. Estão chegando também os novos fuzis FN belga, fuzis também utilizados pelas Forças Especiais Americanas. Então, a polícia em São Paulo, nós conseguimos derrubar aquela máxima que o infrator da lei, o bandido, tem arma melhor que a polícia. Na Polícia Militar de São Paulo, em São Paulo, não mais. Pistolas de primeiro mundo e fuzis também. Então, e nada emergencial, tudo com licitação, concorrência certinho, internacional. E as body cams, hein? As câmeras de... Isso já está no... Isso vai ser uma contribuição fundamental, porque você vai conseguir atender, você vai trazer prova mais robusta para os processos, né? Você consegue dar segurança para o policial fala, olha, o infrator da lei na audiência de custódia, eu fui agredido, está lá filmado. E outra coisa, você também consegue melhorar, após a ocorrência, os procedimentos operacionais padrão. Então, você vai melhorando. Okay. A vinda da Bodycam será fundamental. Pessoal, vamos seguindo aqui com mais um tema, 12h32. Você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de todas as nossas transmissões. Mais um tema aqui para o nosso time debater e analisar. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu vetar a necessidade de identificação biométrica nas eleições municipais deste ano por causa do risco de infecções da Covid-19. Além disso, a Justiça Eleitoral adiou para o dia 31 de agosto a data para a divulgação dos limites dos gastos para candidatos a prefeito e vereador. Doutor Alberto Rolo, primeiramente, a parte inicial da nossa nota aqui. O ministro Barroso falou aqui sobre ele vetou a necessidade da identificação biométrica por conta do risco de infecção da Covid-19. Do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da saúde, uma boa medida, mas do ponto de vista da segurança do voto, o que o senhor acha? Então, vamos lá, isso é importantíssimo que você tocou, Mauro, porque pouco tempo atrás a gente teve aí importante governante dizendo que tinha sido roubado nas eleições e que tinha provas, e até agora a gente está esperando essas provas, né? Então, lembrando, as urnas eletrônicas, nosso sistema de votação e de apuração dos votos, tem mais de 30 itens de segurança, 30 itens de segurança. A biometria é mais um desses itens e, especificamente, a biometria corrige algum tipo de possibilidade de um votar pelo outro, né? Utilizar, às vezes, um documento com a foto mais antiga, ou, às vezes, a assinatura não é uma assinatura bonita, a assinatura de alguém que tem dificuldade de ler e escrever. Então, ainda havia essa possibilidade de um votar pelo outro. Então, a biometria vem exatamente neste campo, nesta lacuna. Então, seria mais um item de segurança. Agora, não ter a biometria por razões sanitárias, eu acho que todo mundo entende que biometria significa colocar o dedo num aparelho. Todo mundo, cada sessão tem cerca de 500 eleitores. Então, seriam 500 eleitores que colocariam o dedo lá. Então, isso é possível que haja uma contaminação em massa naquela sessão eleitoral. Mas dá para limpar. Cada vez que o eleitor votar e colocar o dedo lá, a gente limpa com álcool gel. Há um risco. A parte técnica do TSE informou que há um risco de que esse álcool gel, sendo passado 500 vezes no mesmo aparelho, num curto espaço de tempo, pode danificar o aparelho.
Então, imagina, votaram de 500, votaram 50, votaram 70, e o leitor da biometria dá problema, dá pau. Como é que ia ficar? A eleição ficaria prejudicada naquela sessão e outras. Então, a ideia é utilizar o sistema normal de identificação, é lógico, e só para lembrar, né? Se passar pelo outro eleitor é crime, então qualquer um que fez isso, qualquer um que faz isso está cometendo crime. Então, nesse momento, o ministro Barroso entendeu que era melhor evitar esse foco de contaminação. E a mesma coisa serve para a própria urna eletrônica. Vamos lembrar que a urna eletrônica, quando a gente digita os votos, digita os números, o botão ainda é mecânico. Então, também o setor técnico do TSE está dizendo o seguinte: não adianta a gente querer higienizar o botão da urna eletrônica depois de cada voto. A gente vai ter que colocar o álcool gel, e isso já está sendo providenciado, depois que o eleitor votar. O eleitor digitou os números, imediatamente, a hora que ele digitar, vai ter o álcool gel para limpar os dedos dele, a mão dele, não a urna eletrônica, né? Então, o ministro Barroso está trabalhando em todos os campos possíveis, e máscaras, e proteger os mesários, né? Porque o eleitor vai, vota e vai embora. Mas o mesário fica lá o dia inteiro, também vai ter contato com essas pessoas, né? Então, me parece que essa medida é necessária nesse momento, sim. Doutor Rolo, antes e depois do voto, quando o eleitor for para a urna, ele já tem que estar com as mãos higienizadas e, ao sair da urna, higienizá-las novamente. Não é isso? Exatamente. Então, o ministro Barroso está trabalhando isso, justamente, até pediu alguma verba a mais, né, para a Justiça Eleitoral, e está difícil esse momento, está falando em doação. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente Alcolumbre do Senado estão tentando ver se as empresas grandes fazem doações para a Justiça Eleitoral, para ter a higienização antes e para ter a higienização depois. Espaçamento, haverá orientação para que não haja aquelas filas que a gente vê, às vezes, na porta da sala da escola e mesmo na porta da escola. Se houver fila, fazer espaçamento, tentar fazer horários diferenciados de votação, até estender o horário de votação. Então, tudo isso o ministro Barroso está pensando junto com os técnicos do TSE, junto com os demais ministros, né? E junto com os médicos que ele consultou, que nós sabemos que são médicos famosos aí. Agora, a outra parte da nota, doutor Alberto Rolo, a Justiça Eleitoral adiou para o dia 31 de agosto a data para divulgação dos limites dos gastos para candidatos a prefeito e vereador. Essa data limite era hoje. Isso muda alguma coisa na prática? Porque, na verdade, os candidatos já sabem mais ou menos qual é esse limite de gastos, porque isso tem um cálculo, é 70% daquilo que foi gasto na última eleição municipal, não é isso? Exatamente. Na prática, a mudança é pouca, a não ser eu ter certeza absoluta qual é o valor, mas a gente tem usado como referência o valor da eleição anterior. Vai ter também algum tipo de correção, né, de 4 anos para cá, mas a gente tem um valor bem próximo da realidade. Eu também não imagino o candidato a prefeito que vai gastar exatamente, vamos imaginar, R$100 mil, o sujeito vai gastar exatamente R$100 mil. Trabalha com 95, trabalha com 92, e a hora que saírem realmente os números definitivos, aí, se for o caso, faz um ajuste. É lógico que os candidatos já estão se preparando, já estão contratando assessores, já estão, de alguma maneira, contratando material para ser trabalhado na medida do possível, né, que a campanha de rua vai ficar bastante prejudicada. Não precisa trabalhar no limite do número. E aí, quando sair o número, dá para adequar aquela expectativa ou aquilo que eu trabalhei até agora. Muito bem, mais um assunto aqui para a nossa análise. Nessa edição do programa Gente que Fala, o presidente Jair Bolsonaro sancionou na última quarta-feira o novo marco legal do saneamento básico, que prevê a universalização dos serviços de água e esgoto até o ano de 2033. O texto viabiliza a injeção de mais investimentos privados nos serviços e o primeiro leilão já está previsto para setembro, logo mais, lá em Alagoas. No entanto, a decisão do presidente de vetar a permissão para que empresas estatais possam renovar seus contratos sem licitação por mais 30 anos gerou críticas de parlamentares e ameaças de derrubada dessas restrições impostas pelo presidente Jair Bolsonaro. Pedro, por que essa reação em relação a esse veto do presidente, no caso aqui da renovação dos contratos pelas estatais sem licitação? Bom, primeiro que precisamos elogiar aí o marco legal, né? Porque o novo marco legal do saneamento, a grande vantagem dele é que ele não é um marco legal, né? Ele é uma lei que modifica outras leis. Então, não se criou lei nenhuma, né?
O marco legal é apenas um roteiro de alteração de legislações pré-existentes, em especial a de Política Nacional de Saneamento, a de resíduos sólidos, a de licitações. Né? Então, foi muito bem feito o sistema montado. Agora, por que se fez essas modificações? Para se buscar, primeiro, um bom caminho para a universalização do saneamento básico a partir dos municípios, né? Dos governos locais. Segunda questão, que isso se pudesse ser feito com investimento e com a iniciativa privada. Né? E aí é o grande ponto. Há uma opção clara no marco legal pela iniciativa privada, pelas parcerias, né, com a iniciativa privada e pela municipalização. Isso afeta violentamente o modelo anterior, que é, em grande parte, formatado pelas empresas estatais estaduais, né, que forneciam seus serviços para os municípios. E grande parte desses serviços sempre foi feito por meio dos chamados contratos de programa, que começaram a surgir ali no final dos anos 80, 90, né, em que a empresa do Estado, né, fornecia o serviço para os municípios, estabelecia um contrato. Esse contrato ele era de programa. Né? O resultado disso era muito claro. Né? Havia uma perenização do sistema sem que houvesse uma obrigação, né, de metas a serem atingidas. Né? Então, o novo marco legal corta. Agora, havia um dispositivo que foi posto ali, foi consensuado, ou seja, há um compromisso político nesse dispositivo, né, de que as empresas de Estado, né, elas poderiam ter renovado esses contratos de programa e até esse contrato ser estendido. Isso era um contrassenso, porque, ao mesmo tempo que você tem um marco legal que aponta para a municipalização e para a privatização, você tem um dispositivo que acaba perenizando, ou seja, mantendo o sistema que se quer derrubar. Né? Qual é a alegação das empresas estaduais? A famosa tarifa social, por exemplo, ela é obtida pelo fato da empresa ter uma tarifa boa num determinado município, que permite que ela possa, em outro município, reduzir a tarifa para compensar. Isso só uma grande empresa estatal e estadual pode fazer. A partir do momento em que você vai municipalizar, essa tarifa, por exemplo, vai desaparecer. Né? Então, tem uma série de questões que vão precisar ser resolvidas, né? E eu acredito que essa modulação vai surgir agora no debate para derrubar ou não o veto presidencial. Mas nada impede que se faça um novo marco especificamente para corrigir esses pontos. Você concorda com o veto, Pedro? Hã? Você concorda com o veto? Eu concordo com os vetos. Eu concordo com os vetos que foram postos. Né? Eu acho que nós precisamos assumir, descer do muro. Vamos assumir a municipalização, vamos permitir a segurança dos investimentos privados, porque da forma que estava, era um lobby colocado pelas empresas estatais, de maneira que, quando você for buscar o dinheiro no exterior, o sujeito vai pensar duas vezes em investir. Ele vai dar de cara com obstruções contratuais que não vão permitir que ele avance sobre municípios rentáveis. Né? Essa é a grande verdade. Agora, o importante é que os contratos sejam cumpridos. Não é? Muitos contratos Brasil afora estão aí, não são cumpridos e também não há nenhuma sanção em relação a isso. Não, inclusive com as empresas estaduais. Né? Nós temos um grande avanço com as empresas estaduais a partir da década de 60, 70, mas também nós temos problemas que se perenizaram. Né? As empresas estaduais elas ficaram tão grandes de tal maneira que elas simplesmente não cumpriam as obrigações junto às prefeituras. O prefeito tinha que ficar de joelhos diante da empresa estatal lá para poder resolver um problema, né? Que, se ele tivesse o domínio sobre a concessão, ele resolveria. Mais um tema aqui para a nossa análise. Desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo, desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu a presidência, o governo editou 11 portarias e 8 decretos para flexibilizar as regras de acesso a armas e munições no país. Com isso, quase 140 mil novas armas entraram em circulação só em 2020. Muitas delas foram para os CACs, que são os integrantes dos clubes de caçadores, atiradores e colecionadores. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo e o que mais mata com armas de fogo em números absolutos.
Coronel Salles, esse é um bom debate, hein? O direito individual a ter armas ou o direito coletivo a mais segurança? O próprio enunciado aí que você colocou, lembrarmos que a norma ela é federal, ela vale para todo o território nacional. A grande dificuldade, e eu tomo um cuidado, Mauro, doutor Pinheiro Pedro, doutor Alberto Rolo, os nossos ouvintes da Rádio Trianon, é contextualizar. O Brasil é um país continental. Não adianta nós fazermos observações tendo como ideia a Avenida Paulista, a Vieira Solto. Nós temos que pensar no Alto Solimões. Nós temos que pensar nesse Brasil com vários rincões, com uma diferença gigantesca geográfica, de índice de desenvolvimento humano, de educação, de escolarização e de segurança pública. O tempo-resposta, por exemplo, aqui na Vila Mariana, uma viatura, na hora que você liga o 190, quanto tempo ela vai chegar numa área de uma companhia? 3 minutos, 4 minutos? E quanto é lá na Cabeça do Cachorro? Quanto é lá em Roraima? Quanto qual o tempo? Então, nós temos que contextualizar. Diferente de estados americanos, a nossa legislação ela é federal no que tange ao uso de armas. Então, o que eu acho que tenho certeza, que temos que exigir o melhor preparo daqueles que tiverem esse porte de arma, exames psicológicos, exames psicotécnicos, verificações dos antecedentes criminais e pessoais, para que isso não esteja utilizado. E outra coisa, responsabilização forte àquele que possua a arma de fogo. Ele abandonou a arma ao alcance de uma criança, houve algum desdobramento, que ele responda. Agora, há de se colocar que quanto menos arma, melhor. Você tem que tomar um cuidado para que essa arma não seja utilizada numa briga de trânsito, numa briga de família, numa briga de vizinhos. Por isso que há de se ter um controle muito detido sobre aqueles que possuam porte de arma ou que adquiram armas. Pinheiro Pedro, o Coronel Salles destacou quanto menos armas, melhor. Ele salientou esse ponto. Porque o acesso às armas garante a liberdade, garante a democracia, como defende o presidente Bolsonaro, nesse sentido de que é o direito individual de armas, ter armas. Não, eu não tenho nenhuma dúvida de que garante. Né? A população tem todo o direito de se armar e de se defender. O Estado ele não é onipresente, portanto, ele não está em todos os momentos, em todos os lugares. Né? Então, é óbvio, é uma extensão do direito à defesa, né, que todo cidadão deve ter. Né? Agora, no caso brasileiro, nós já temos um controle até que excessivo sobre o uso de armas aqui. Nós temos um controle cartorial. Né? Então, o que é necessário é otimizar. Então, mas vamos com determinadas sutilezas aí. Né? Qual é o grande problema hoje? O grande problema hoje foi uma desregulamentação que não se justifica, em grande parte, por parte do controle do Exército Brasileiro sobre a munição destinada aos armamentos regulares. Né? Esta desregulamentação que foi imposta pelo presidente é que acende um alerta, porque permite que determinadas pessoas possam acumular um volume de munição para muito além daquilo que é necessário para o exercício tradicional do direito de defesa. Esse é o ponto que deve ser discutido junto às autoridades e principalmente ao Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro foi atropelado pelas decisões presidenciais nesse ponto. Por outro lado, toda esta política que está sendo levada pelo presidente Bolsonaro, e isso me assusta muito, está assim: você pega a desregulamentação, pega o direito à defesa e, portanto, ao indivíduo
se regularmente o cidadão de bem portar a arma, não tem problema nenhum com referência a isso, mesmo porque ele vai estar lá com a arma registrada, o porte registrado, mas é necessário que ele avance. Qual é o avanço que está faltando? Acabar com esta linha que permite a corrupção dentro do país, né? E é você continuar mantendo uma certa barreira para que o cidadão de bem, que foi surpreendido por um avanço de legislações restritivas do início deste século até agora, né? Que esse cidadão possa regularizar o porte e regularizar o registro das armas que ele já possui. Ou nós avançamos para esta regularização, para uma anistia e uma regulamentação séria, ou nós vamos continuar neste pinga-pinga de sujeito ser preso porque o porte ou o registro está vencido. Deveria ser, na verdade, uma infração administrativa e que hoje é crime, né? Pessoal, perguntas do público, da nossa audiência, pelas redes sociais e também pela Rádio Trianon e pela Rádio Universal. Doutor Rolo, a Fernanda Martins acompanha a gente pelo Facebook e pergunta: o resultado das eleições municipais desse ano será válido mesmo se uma grande maioria dos eleitores não for votar? Boa pergunta, excelente pergunta, porque toda eleição surge esse tipo de boato. Isto é mentira de que se houver uma abstenção maior do que a metade, né, o TSE ou a Justiça Eleitoral tem que fazer nova eleição. Isso é mentira. A eleição vai ser válida com qualquer número de eleitores, portanto é bom participar o maior número possível. Porque o eleito é eleito justamente pela quantidade de votos, não importa se são votos da maioria ou votos da minoria, aquela quantidade de votos. Isso, Mauro. O que diz a Constituição? O eleito vai ser eleito com a maioria dos votos válidos. Então, as abstenções não são contadas como votos válidos. Então, vamos imaginar no universo de 100% dos votos, se 60% não comparecer, portanto, 60% de abstenções, o eleito vai ser aquele que fizer a maioria dos 40% que compareceram. Então, a gente vai ter um prefeito, ou isso vale para governador, vale para presidente, vai ter um prefeito eleito com a maioria dos votos válidos dos 40%. Portanto, vai ser uma legitimidade meio capenga, mas a regra é essa. E aqui também, para esclarecer, agora uma pergunta minha, porque muitas pessoas também me perguntam, e toda vez que eu estou com algum especialista no direito eleitoral, eu faço esse tipo de pergunta. O voto em branco é um voto inválido. Então, portanto, ele não vai para ninguém, não é verdade? Isso. Então, é o que diz a Constituição desde 88, o voto branco é uma manifestação da vontade do eleitor, ele achou que ninguém merece o voto dele, votou em branco, mas ele não conta para ninguém. Ele não conta para ninguém. As pessoas dizem, mas o voto vai para quem está na frente. Não, é que o voto em branco, ele vai favorecer quem está na frente porque impede aquele que está atrás de alcançá-lo. Esse é o entendimento. Sim, aí é uma questão matemática. Tanto é que na hora da divulgação dos resultados, o sistema, né, da Justiça Eleitoral divulga os votos válidos, divulga os primeiros colocados e divulga os votos brancos, os votos nulos e as abstenções. Apenas para estatística, para o eleitor, para o cidadão saber quem foi, quem não foi, quem votou em branco, quem votou nulo, sem identificação, óbvio, né? Mas o que conta para eleger o candidato são os votos válidos daquele candidato. Rogério de Pirituba, nossa audiência também, pergunta para o senhor Coronel Salles: um soldado da Polícia Militar Paulista pode chegar a ser oficial ou são carreiras distintas? Sim, o acesso ao oficialato é pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Então, ele possuindo condições físicas, psicológicas rígidas, após a aprovação no certame intelectual, que é hoje é o da VUNESP, é o mesmo que faz o vestibular para a UNESP. Ele sendo aprovado, ele vai fazer outros exames, sim. É uma das instituições com maior acesso à carreira. Então, nós temos hoje 50% dos cadetes da Academia do Barro Branco eram praças. Então, metade vem da escola pública, do ensino médio, do final do ensino médio. Hoje, o Estado de São Paulo forma 450 mil jovens por ano no ensino médio, e a outra metade eram praças. Mas ambos
se submetem ao mesmo vestibular da Unesp. Pinheiro Pedro, Luciana Couto, nossa audiência no Instagram, quer saber de você como é que você avalia a proposta do governo federal de regularizar as ocupações feitas décadas atrás na Amazônia por meio de sistemas e vistorias à distância. Não, a vistoria à distância pode acontecer. O mais importante na ação governamental agora é a regularização fundiária, né? Qual é o grande lance, né, que está se fazendo hoje para o controle efetivo do espaço territorial brasileiro naquela região? Você tem um sistema de registro ambiental que também tem efeitos fundiários, que é o CAR, né, que é o sistema de registro ambiental que vai permitir a transferência do planejamento do espaço, do domínio da pessoa para o controle do meio ambiente, né? Mas, ao mesmo tempo, você precisa ser acompanhado, e aí é uma ação do Ministério da Agricultura, né, que é fundiário, para a regularização fundiária. Por quê? Porque a terra precisa ter dono. Quando se tem um dono, você tem para quem estabelecer a responsabilidade. O grande problema na região amazônica é que nós temos 75% daquela região ainda de áreas públicas ou não tituladas, né? Então, o grande descontrole territorial está na falta de um controle, seja ele qual. O controle à distância, o controle do regime pela regularização fundiária e mais o sistema do CAR, são sistemas que, se casados forem, né, poderão finalmente estabelecer um melhor controle naquela região e, obviamente, a busca de uma responsabilização. Tudo isso é muito bom e deve ser executado pelo governo federal. Pinheiro Pedro, bem brevemente, 10, 15 segundos para a sua despedida. Olha, primeiro queria lembrar, na menção que foi feita pelo Coronel Salles, do meu orgulho de ter sido o primeiro professor da cadeira de Direito Ambiental da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, né? E introdutor da matéria lá, né? Muito orgulho, né, de ter sido, né, membro, né, da gloriosa Academia de Polícia Militar do Barro Branco, né? Introduzimos a primeira disciplina de Direito Ambiental nas Américas, numa escola militar, né? Então, para mim é um prazer ter tido essa oportunidade de estar ao lado do meu amigo Marcelo Salles, que, deixa eu te falar, os melhores comandantes gerais que essa Polícia Militar já teve na sua história. Está gravado, viu? Vai virar placa e depois vai virar busto, com certeza. Coronel, O grande prazer ao Rolo, né, de ter hoje ele aqui conosco, né? E, mais uma vez, Mauro, um prazer de estar aqui com você, viu? Muito obrigado. Obrigado, Pinheiro Pedro. Comandante Salles, 15, 10 segundos para a sua despedida, o tempo está curto. Agradecer a você, Mauro, a generosidade do convite, a Zenilda, pessoal da produção, todos aí da Trianon, vocês são espetaculares. Uma alegria reencontrar o meu amigo, o doutor Pinheiro Pedro, meu amigo Pinheiro Pedro, o doutor Rolo, também uma pessoa que admiramos, tem uma história familiar de sucesso na defesa do direito, em especial direito eleitoral, e um abraço a todos os ouvintes da Rádio Trianon. E não acreditem em tudo, nessa generosidade do doutor Pinheiro Pedro. Ele é um amigo querido, viu? Um abraço, fiquem com Deus. Um abraço. Doutor Alberto Rolo, sua palavra final, 10 segundos. Eu agradeço também a gentileza, as palavras do Antônio Fernando, Coronel Salles. Foi uma honra para mim participar dessa bancada. Muito obrigado pelo convite, Mauro, e estamos sempre à disposição. Muito obrigado pela presença de todos em mais essa edição do programa Gente que Fala, que fica por aqui. O Coronel Marcelo Vieira Salles, Coronel Salles, ex-comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, o advogado doutor Alberto Luiz Rolo, especialista em direito eleitoral e partidário, e também o advogado e jornalista Antônio Fernando Pinheiro Pedro, editor da revista Ambiente Legal. Não temos tempo para mais nada aqui, nem para a leitura de ficha técnica, apenas o agradecimento a você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado, tchau, tchau, até amanhã.